Daqui a pouco eu comento. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, estudando João capítulo 19. E aqui nós vamos ver o que está escrito na palavra. Esta é a voz da profecia. Comentário primeiro do pastor Gilson Brito e depois que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus volta. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da palavra de Deus. Mente e coração abertos para a palavra de Deus. Isto é maravilhoso. O tema do nosso programa de hoje: da tristeza para a alegria. Assim que Jesus foi pregado à cruz, ergueram-na homens fortes, sendo com grande violência atirada dentro do lugar para ela preparado. Isso produziu a mais intensa agonia ao Filho de Deus. Imagino, viu? Pilatos escreveu então grego e latim, colocando-a no madeiro por sobre a cabeça de Jesus. Dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição irritou os judeus. Haviam gritado no pátio de Pilatos: crucificam! Não temos rei senão a César. João 19, verso 15. Pediram a Pilatos que mudasse a inscrição. Disseram: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos estava indignado contra si mesmo, por causa de sua anterior fraqueza, que desprezou inteiramente os invejosos e astutos sacerdotes e príncipes. É verdade. Respondeu friamente: o que escrevi. João 19, versos 21 e 22. Um poder muito mais alto que Pilatos ou os judeus dirigiu a colocação daquela inscrição por sobre a cabeça de Jesus. Na providência divina, devia ela despertar a reflexão e o exame das Escrituras. O lugar em que Cristo estava crucificado achava-se próximo da cidade. Milhares de pessoas de todas as terras estavam em Jerusalém naquele tempo, e a inscrição, que declarava ser Jesus de Nazaré, um rei, lhes chamaria a atenção. O lugar da crucifixão era bem visível aos olhos de todos, um espetáculo para muitos. Nos sofrimentos de Cristo sobre a cruz, cumpriu-se a profecia. Séculos antes da crucifixão, as Escrituras predisseram o tratamento que havia de receber nosso Salvador. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Foi isso que Salmo aconteceu 22, com Jesus, que está versos escrito no Salmo 16 a 22. 18. A profecia quanto às suas vestes cumpriu-se sem conselho nem interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Então, Aos soldados que o puseram na cruz, foram dadas as suas vestes. Sua túnica era tecida de alto a baixo, sem costuras, e disseram: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será.
Em outra profecia declarou o Salvador: afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tiver, não houve nenhum. Aqui tem e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, versos 20 e 21. Aqui, aos que padeciam a cruz, era permitido ministrar uma porção entorpecente para diminuir a sensação de dor. Esta foi oferecida a Jesus, mas ao prová-la, recusou. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia firmar-se em Deus. Esta era a sua única força. A Bíblia diz que eles obscurecer a mente. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. Exato. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Queria experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Exato. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem que tão amargo tornou o cálice que bebeu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Vamos curtir e compartilhar. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, predisse esse sofrimento nos seus momentos de angústia. Mas o final do texto é maravilhoso, porque uma aparente derrota se confirmará na maior vitória de todos os tempos. Ouça o que o profeta diz sobre a alegria final do Senhor. Isaías capítulo 53, verso 11. Aqui, amigo, nós estamos para falar. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Política. O meu servo aqui justo, não. Com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tomara que quando os salvos forem reunidos e levados à presença do Senhor, enchendo seu coração de felicidade, que nós todos estejamos lá, entre os que creram, entre os salvos. Que Deus lhe abençoe. Sim, eu creio. Amigos, eu estou vendo alguns comentários aqui sobre política. Mas primeiro, aqui, por ser uma emissora de rádio, eu não tenho como fazer comentários políticos. Segundo, o meu objetivo aqui é apresentar para você a Bíblia, somente a Bíblia, o que está escrito na palavra. Então, o que eu tenho como objetivo aqui falar na live é sobre o que a Bíblia diz a respeito do próprio Cristo. Então, morreu para nos salvar. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. E quando ele estava na cruz, pendurado, as pessoas ali estavam ao redor dele. E aí então as pessoas estavam naquela situação, era algo assim que as pessoas estavam fazendo, né? Falando um monte de coisas. Desce daí, tu não te salvou aos outros, por que tu não salva-te a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo. E eles colocaram, né, Pilatos mandou colocar sobre uma epígrafe, que era ali o título, né, que ele deu: este é o rei dos judeus. Isso irritou profundamente os judeus, porque os judeus diziam: ele não é o rei dos judeus, ele é um impostor, ele é um impostor, um ser que está aí
enganando as pessoas. Aparece em cima da cruz. Ele é o rei dos judeus. Aquilo ali era uma vergonha. Paulo vai dizer assim que Cristo era assim uma vergonha para os judeus. Então a gente precisa viver na presença de Jesus dia após dia e aceitar esse sacrifício dele também por nós. Agora vamos participar de um momento de oração e está falando Senhor, com o público de casa. Criador dos céus, da terra e de todo o universo, Deus soberano, glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, sobretudo por Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que suportou a dor, a agonia e a humilhação por amor a nós. Mas o nosso coração se alegra, Senhor, por sabermos que um dia estaremos com o nosso Salvador, e Ele nos verá e se alegrará, porque por meio dele alcançamos vida e vida eterna. Ó Senhor, por tudo, sejas louvado hoje e sempre, em Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal passando aqui, fazendo um comentário político, né? Estão achando que eu vou defender Lula ou Bolsonaro. De Deus para você e a sua família. Ai, ai. Ainda mais aqui nessa emissora, que essa emissora aqui já é política. E qualquer comentário que eu fizer aqui, eu posso ser colocado para fora. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto não. E te Bíblia, dê a paz. a palavra, ó. Vamos para a palavra. Vamos a palavra, vamos comentar o que está escrito na verdade na Bíblia. No sétimo dia. E não o que diz a política, o que o pessoal está fazendo no dia a dia. Infelizmente tem muitas pessoas se apegando a esses comentários por aí, né? Esquecendo de levar a mensagem do Evangelho. FM 104.9. Eu quero aqui dizer para você o seguinte, você que está me ouvindo em casa, conectado aí à Rádio Coração FM. Bom, você ouviu o programa da Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei, a nossa série sobre a vida e a morte de Jesus. Aqui no verso 26, né? O verso 28 diz assim: depois vendo, estou lendo João 19, verso 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. O fato é que Jesus estava na cruz, ali, e o texto sagrado nos diz que Jesus ele estava diante naquela cruz numa situação muito difícil. A profecia que foi citada pelo pastor Gilson Brito, ela aponta para dois momentos da vida de Jesus, para esse momento da vida de Jesus, mas em duas situações. O Salmo 69, verso 20, diz assim: opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, mas não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Quando Jesus disse, tenho sede, o que eles fizeram? Ofereceram ali uma esponja, né? Com vinagre dentro. Mas eles ofereceram fel também para Jesus. E a profecia ela se cumpriu de forma literal mesmo. O Evangelho de Mateus vai dizer o seguinte, que as pessoas quando estavam ali ao pé da cruz,
elas passavam ao pé da cruz de Jesus e diziam: tu és o Cristo? Desce daí. Estou lendo para você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 34. Olha só o que diz aqui, ó. E deram-lhe a beber vinho com fel. Olha a profecia se cumprindo. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte. O Salmo 22, verso 16, fala isso. Existe uma profecia em cima disso aqui. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça estava a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pilatos havia colocado uma placa em cima da cruz dizendo: aqui está o Rei dos Judeus. E aí então, e foram também crucificados com eles 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Aí diz o verso 39, e os que iam passando, meneando a cabeça, blasfemavam dele, dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e anciãos escarneciam dele, dizendo: salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo. Salve-se se é o rei de Israel. Então diz o texto que Jesus ele foi escarnecido. E os sacerdotes ainda diziam assim: ó, se você se salvar, nós creremos nele. Nós creremos em você. Confiou em Deus, pois então venha livrá-lo. Desce daí agora. E você será assim provado, ficará provado que você é aquilo que você diz que é. Jesus ouviu isso tudo, estando preso na cruz. Saiba que Jesus sofreu toda essa tortura, tudo isso que ele passou, as zombarias que ele ouviu aqui na terra, por amor a você. O amor de Jesus é imenso. Jesus poderia convocar milhares de anjos para descer ali e destruir toda aquela multidão que estava ali zombando dele. Porque era muito fácil para eles dizer agora, né, que Jesus estava preso lá na cruz. Você é o rei dos judeus? Desce daí, apresenta para nós o teu poder aí. Agora tu não ressuscitou os mortos? Tu não curou as pessoas? Por que tu não faz agora o mesmo em favor de ti mesmo? Mas eles não entendiam uma coisa. Jesus estava ali fazendo exatamente a expiação pelos nossos pecados, carregando sobre si os nossos pecados e também nos trazendo assim a salvação. Existe uma curiosidade, olha só, no santuário eram feitos 2 sacrifícios por dia, e esses sacrifícios eles apontavam para o Messias, para Jesus o Salvador. Então, um sacrifício era feito no horário das 9 da manhã, que era a hora terceira, lá na cultura judaica. A hora terceira, a hora da manhã, às 9 da manhã. O evangelho aqui, o evangelho de João, o evangelho de Marcos, vai nos trazer uma informação interessante, que Jesus ele foi crucificado na hora terceira. Aí então passa-se um período, e esse período chega-se até a hora 9. A hora 9 no nosso horário aqui seria equivalente às 3 horas da tarde. E aí então, quando chega a hora 9, é esse momento que nós estamos escrevendo aqui. E aí então a Bíblia fala assim, ó, desde a hora sexta até a hora 9. A hora sexta seria o horário do meio-dia. Então a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora 9, Jesus exclamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes?
E alguns dos que estavam ali ao pé da cruz diziam: ele chama por Elias. E então a Bíblia diz que, correndo, logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E aí então outros diziam assim: olha, vê se Elias virá para tirá-lo. E aí então Jesus, clamando em alta voz, ele rendeu o espírito e assim morreu. A Bíblia aqui está fazendo uma declaração a respeito do que aconteceu com Jesus Cristo lá na cruz. Agora, a profecia é clara quando o Salmo 22 falou o seguinte. Vamos ver o que está escrito no Salmo 22. Salmo 22, verso 1 em diante. Tem uma profecia que é muito interessante que diz assim, ouça só. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Olha o que Jesus citou lá na cruz. Ele citou o Salmo 22. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está citando o Salmo 22, que é uma profecia. E se você ler aqui o título, o sofrimento e a vitória do Messias, é uma profecia do Messias crucificado. E aí, então, o que de fato aconteceu para que Jesus falasse isso aqui? Será que Deus o abandonou? O que de fato aconteceu? Assim, esse é um tema que será estudo por toda a eternidade. Porque Jesus é o único ser da divindade que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Agora, Deus, por que me desamparaste se ele também era Deus? Era que aqui na cruz a natureza divina de Cristo não estava ali. Ali estava a natureza humana. Jesus, ele estava como homem na cruz, carregando sobre si a culpa dos nossos pecados. Então, quando a natureza humana de Cristo aparece, que ele sente aquela separação, porque o próprio profeta Isaías diz assim, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e o encobre o rosto de nós para que não o ouça. Ou seja, há uma separação entre nós e nosso Deus por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus ele assume a culpa dos nossos pecados, ele se torna um maldito de Deus, conforme diz Gálatas, capítulo 3. Então, ele fez-se um maldito de Deus, assumindo a nossa culpa. E quando ele sente aquela separação do Pai, como ele nunca sentiu, o vazio que muitas vezes nós sentimos em nosso coração, ele grita, Deus meu, por que me desamparastes? Aonde tu estás? Davi está dizendo aqui no Salmo 22, aonde tu estás, Senhor? Eu sou um homem, eu sou um verme, as pessoas olham para mim e zombam de mim. Aí então vem um texto que aqui no no Salmo 22 ele fala assim, no verso 8, confiou no Senhor, livre-o e salve-o, pois nele tem prazer. O que Davi está falando aqui? Davi está dizendo assim, as pessoas vão zombar de Jesus. Desce da cruz, tu não és o Deus desse mundo, tu não és o Criador, tu não disse que tu és o Messias? Então desce daí. Aí então foi o que aconteceu aqui no Evangelho de Mateus, conforme relata o evangelista. As profecias, para você ver que as profecias da vida de Jesus, elas se cumprem literalmente. Elas se cumpriram à risca, tudo o que os profetas haviam predito a respeito de Jesus Cristo.
A Bíblia tem um texto muito interessante que está em Isaías 53, verso 12, que diz assim, ó: por isso lhe darei parte de muitos. Estou lendo para vocês Isaías 53, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos é parte de despojo. Ou seja, com o rico ele estará na sua morte, é o que está dizendo aqui. Mas diz o texto, porque ele derramou a sua alma na morte, ele foi contado com os transgressores, mas ele mesmo levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O que está dizendo aqui o profeta Isaías? Jesus, ele carregou sobre si a nossa culpa. É o que eu acabei de dizer para você. Ele levou sobre si o peso do nosso pecado e hoje ele intercede por nós. É o único que pode interceder por nós, é Cristo. Por quê? Porque ele sofreu em nosso lugar. Agora, as pessoas o maltrataram naquele momento lá na cruz. Eu posso imaginar Jesus na cruz e ele sendo oferecido a ele fel, ao invés de fel e vinagre, ao invés de água, para saciar sua sede. Jesus com fome, com sede, e ainda os seres humanos zombando dele dessa maneira. Querido amigo, quero dizer uma coisa para você. Jesus passou por tudo o que passou para que você tivesse a vida eterna. A cruz foi o trono de Cristo aqui nessa terra enquanto ele estava aqui. O trono que ele teve aqui foi a cruz. A coroa que ele recebeu aqui foi a coroa de espinhos, não foi coroa de glória. E o que fizeram com ele? Pregaram suas mãos na cruz e os seus pés também. Mas um dia, Jesus ele vai vir no reino eterno, no reino da eterna glória. Ele vai estabelecer o seu reino para sempre. E ele, ao morrer na cruz, ele morre de braços abertos para dizer para você que ele hoje está de braços abertos para receber você nesse reino. O Senhor Jesus está preparando para você uma casa que ele foi preparar quando ele ascendeu aos céus. E ele está dizendo hoje para você, filho, eu estou de braços abertos para receber você. Hoje venha a Jesus, porque ele não se envergonhou de morrer por você, mesmo sabendo quão pecador você é. Jesus passou por um ato vergonhoso, humilhante, sofreu tanto quanto nós seres humanos, ou mais do que nós seres humanos, sofremos nesse mundo, nesse dia a dia. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Jesus conhece você. Ele sabe o seu coração. Ele sabe o quanto você deseja ser feliz. E você, hoje, pode ser uma pessoa vitoriosa. E por isso eu estou aqui nesse momento para dizer, em nome de Jesus, que a sua vida pode ser transformada. Que esse sacrifício de Jesus não foi em vão. Porque hoje você pode ter vida eterna. A salvação foi àqueles que, de fato, quiserem receber a vida eterna. E hoje, em Cristo Jesus, você pode receber a salvação. Hoje eu estou aqui em nome dele para lhe dizer que Jesus ama você. E esse amor, ele foi tão grande que ele fez tudo isso que eu acabei de falar para você. Ele passou por tão grande humilhação para que você fosse salvo. Para que você um dia tivesse o direito a entrar na Cidade Santa pelas portas. Hoje, Jesus está aqui para dizer para você, filho, dá-me o teu coração. Permita-me trabalhar na tua vida. Deixa eu ser o Senhor. Deixa eu ser o Salvador da sua vida. Ele quer ser o Salvador, salvar você do pecado. Mas ele quer também ser o Senhor, aquele que comanda a sua vida, aquele que faz de você uma pessoa vitoriosa. Eu estou aqui com a palavra de Deus nas minhas mãos para dizer para você que essa bênção está disponível hoje, mas só basta você aceitar e você dizer sim, eu quero.
porque Jesus, ele pode transformar a sua vida. Talvez você possa dizer assim, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou cristão, eu já sou uma pessoa que conhece a palavra. Nós precisamos aceitar Jesus todos os dias da nossa vida como Senhor e Salvador. Porque no dia que não fizermos isso, aí vamos dar ouvidos a alguém que não quer que sejamos salvos. O dia que você deixar de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode perdê-lo de vista. Mas hoje, Jesus está dizendo assim, eu quero que você mantenha o foco em mim, que você viva por mim, que você deixe eu ser o Senhor, e assim a sua vida será transformada. Você vai enfrentar dificuldades, como Jesus enfrentou aqui. Ele foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado. Talvez a tua família se oponha ao que você vai decidir, a decisão que você vai tomar. Mas hoje é preciso você reconhecer o amor de Jesus por você. Assim como Jesus pagou o preço por você, dando a vida, Ele também quer que você pague o preço por ação, renunciando àquilo que não agrada a Deus na sua vida, aquilo que faz de você uma pessoa orgulhosa, que faz de você uma pessoa que não faz a vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus visite você e o seu coração seja transformado. Nesse momento, eu estou aqui dentro da sua casa, você que me ouve pelo rádio. Chega aqui perto do rádio agora, vamos ouvir a palavra de Deus. Você que está me vendo aqui pelo vídeo, vamos parar um minutinho aí, vamos orar, vamos entregar nossa vida a Jesus. Que Ele seja o nosso Rei, que Ele seja o nosso Senhor. E aqui, que Jesus transforme o nosso coração. Vamos orar nesse momento. Ó Deus amado e soberano, obrigado por esse momento de oração. Obrigado porque Jesus, Ele nos concede a salvação através da sua morte na cruz. E nós podemos ver na Tua palavra que o Senhor Jesus, Ele nos salva do pecado e nos restaura a vida, nos transforma completamente. Deus, eu estou orando com alguém que talvez sinta aquele vazio que Jesus um dia sentiu na cruz. Que diz, Senhor, aonde Tu estás? O que está acontecendo comigo, Senhor? Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Faz a Tua obra na vida dela. Restaura o seu coração. E faz a Tua obra por completo em nome de Jesus. Cuida, sim, da sua vida, da sua família. Abençoa o seu trabalho, o seu dia a dia. Mas que essa pessoa seja salva e resgatada pelo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. A graça e a paz de Cristo esteja com a sua família nesta noite. Eu agradeço a você pela audiência. Os programas da Rádio Novo Tempo vão dar sequência aqui à programação. Eu agradeço muito pela sua participação, você que está aí conectado nesse momento. E a você que está aqui pelo TikTok, agradeço também você. Que Deus visite você, que Deus transforme a sua vida. Infelizmente, algumas pessoas entraram aqui fazendo um comentário político. Como eu disse agora há pouco, não é o meu propósito fazer esse tipo de comentário aqui. Na verdade, o meu propósito é falar de Deus e da palavra e não de política, como algumas pessoas sugeriram. Mas que Deus abençoe a sua vida e assim, que você aceite Jesus como Senhor e Salvador e que seu coração seja transformado pela graça de Deus. Amém. Os cravos nas mãos.